Eu acho que a professora Ana falou bem da questão aí do candomblé, né? E só acrescentar que eu acho que talvez até tão importante quanto a questão da identidade, essa questão da construção de uma identidade, de uma ancestralidade, né? A questão do pertencimento, né? Porque candomblé acaba sendo lugar de constituição de família, né? Que você tem ali mãe de santo, pai de santo, filho de santo, mãe pequena, mãe grande, EQED, né? Ou seja, há toda ali uma estrutura, uma tentativa de uma reconstrução de uma estrutura familiar que foi quebrada, né, aos escravizados serem trazidos para cá, para o Brasil, né? Então, acho que tanto essa questão do candomblé, né, como culto que amálgama, né, vários outros cultos em África, porque lá todos os orixás cultuados separadamente, cada um regendo uma determinada região, no lugar. Aqui a gente junta tudo nesse barracão, né, até por questões de espaço, né? Então ali eu acho que é uma tentativa de reconstituição de pertencimento também, né? E são laços que são inquebrantáveis, assim. É bem interessante. Quando eu estava fazendo a pesquisa para o Defeito de Cor, eu via que algumas casas de candomblé proíbem irmãos de santo de casarem. Por exemplo, eles consideram incesto, né? Não sei, hoje em dia, eu acho que não é mais tão assim, quer dizer, não, tem algumas coisas. Tem pai de santo que não admite treta, paquera. Tem que ser sério o negócio para estar ali dentro, né? Mas, assim, então, nesse período, né, inicialmente, ou seja, se eu sou de Oxum, se eu tivesse afim de um cara de Oxum, né, ou seja, somos irmãos no santo, somos filhos do Memorixá, é incesto. Né? Então, nem isso tinha. Então, essa questão é bem interessante de se pensar, né? Como é que essas novas relações estão sendo reconstruídas dentro de um processo histórico ali, né? Essa questão dos alfabetizados enforcados, assim, eu realmente não tenho conhecimento disso, né? Mas uma questão havia uma lei proibindo que negros escravos fossem alfabetizados. Né? Ou seja, era proibido, mesmo que o senhor quisesse, ele estava proibido por lei de alfabetizar os seus escravos. Né? Então, provavelmente pode ter acontecido de desobedecer essa lei e ser enforcado por isso. Né? Agora, eu não tenho conhecimento ou seja, só por ser alfabetizado, enforcado, mesmo porque não era proibida a alfabetização de livres, né? De libertos ou de livres, mas era completamente quase impossível ter acesso a uma educação, né? Mas os escravizados eram proibidos de estudar por lei, né? Eu acho que a pergunta sobre a questão de que luta, né, que a gente precisa estar aqui, eu acho bem interessante essa, né? Porque realmente agora a gente está aí, a gente está sempre no susto, né, de saber vai ser renovada, né, cotas aí. Tá periódico ainda, né? Então, eu acho que é algo no qual a gente deveria se unir para fazer, sim. Porque está precisando disso, né? Eu acho que, se a gente for analisar aí, né, o movimento negro no Brasil, as lutas históricas dos movimentos negros no Brasil, né, qualquer avanço só se dá, né, no momento em que uma determinada pauta é definida e todo mundo meio que se une em termos daquela pauta, né? E a gente eu acho que precisamos tomar um grande cuidado, né, tanto dessa tentativa mesmo de uma intelectualidade de esquerda, né, acusando grupos identitários de despertarem a besta da direita, né, temos que ter muito cuidado entre nós também, porque começa-se a haver uma discussão, a meu ver, né, às vezes até um tanto perigosa no Brasil, né, de quem é negro ou de quem é mais negro que outro. Isso é uma conversa que eu acho que é um assunto sério, assunto importante, mas tem que ser conversado com uma seriedade que não é seriedade de Facebook ou de Twitter, né? Pelo amor de Deus, não dá pra gente começar polêmicas. Eu estou dizendo especificamente, até
de um caso recente da Fabiana Cosa poder interpretar a Dona Ivone Lara, né? Ou seja, aquele caso era tão mais complexo que isso, porque foi um pedido da Dona Ivone Lara para que ela reinterpretasse, né? Ou seja, e a coisa surgiu aí nas redes sociais, né? Como algo completamente desinformado, né? Ou seja, há a questão, sim, do colorismo, em que negros mais de pele mais escura, de feições mais marcadas, né, são mais discriminados que negros de pele mais clara, né, e feições menos marcadas, isso é inegável, né? Mas aí a gente questionar determinada negritude por causa disso é um tiro no pé, né? Porque a gente só conseguiu, por exemplo, cotas, né, ações afirmativas, né, trabalhando aí como um grupo, né, do que o IBGE classifica como negro, né? Ou seja, pretos e pardos. Na minha certidão de nascimento da parda, né? Que é cor, não sei, enfim. Né? Mas, ou seja, eu não sou preta, eu sou negra, né? Porque dentro ali dessa classificação, ou seja, e só unidos, né, em torno dessa negritude, né? E aí eu não estou falando de pretitude, mas são conceitos diferentes e interessantes de se pensar também, né? Ou seja, trabalhando só dentro dessa negritude, né? Dentro dessa margem de 54% da população é que a gente vai conseguir outros avanços, né? Então, eu acho sim que a gente tem muita coisa para conversar em relação a isso, em relação de luta, caminho seguir, o que pautar, o que é mais importante agora. Mas essa discussão, ela tem que acontecer fora do calor das redes sociais. É algo que eu acho que não tem funcionado. Vou pedir para você assumir aqui a mediação, porque eu vou precisar subir para atender um outro compromisso. E a Ana Carol, Fábio. e eu. Boa tarde, parabéns pelas falas, pelas palestras. Aprendendo muito e com vontade de aprender mais. Por isso, a minha pergunta: meu nome é Ana Carolina Cabral, sou psicóloga do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa das Mulheres aqui da Defensoria. É um outro núcleo especializado que a gente tem nessa temática. Essa semana, a gente fez o lançamento de um plano de parto pela Defensoria, que reforça. O plano de parto é um documento, para quem não conhece, muito antigo, que visa garantir os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. É para prevenção de violência obstétrica, e agora a gente também está tentando utilizar para prevenção de rompimento de vínculos, né? Porque a gente tem notícias de muito acolhimento de bebês direto das maternidades, de mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Então a gente já sabe de que mulheres a gente está falando, e a minha pergunta é um pouco saber de vocês essa relação histórica das mulheres negras maternidade no Brasil, né? As que eram antes amas de leite, a gente foi fazer uma pesquisa bem rápida, a gente ainda está se aprofundando na questão do racismo estrutural e essa relação de maternidade, vulnerabilidade, mas na pesquisa de imagens rápida que a gente fez, a gente viu imagens da época colonial das amas de leite, mulheres negras amamentando bebês brancos e os seus bebês negros chorando, né, largados. E agora a gente vê com esse acolhimento precoce, que muitas pessoas chamam de sequestros de bebês pelo Estado, a retirada desses bebês da Maria Negra, de mulheres pobres, e dando produção para mulheres brancas ricas, de classe média, enfim. A gente, nas imagens, começa a perceber, comparando, né, imagens de revista Veja, atuais. Então, um pouco dessa relação da maternidade, enfim, um pouco dessa cultura. Também, a gente, no plano de parto, a gente usa um provérbio africano, que é: para cuidar de uma criança, precisa de uma vida inteira, né? Porque a gente reflete sobre esse impacto, dessa sobrecarga da maternidade, do cuidado da criança só na mulher. Né? E como em outras culturas, como africanas, a gente está começando a estudar que esse cuidado era muito mais compartilhado. Né? E como que, enfim, trazer um pouco esse resgate histórico das mulheres, da maternidade, das mulheres negras no Brasil. Era isso. Obrigada. Oi, Ana. Minha pergunta vai para a Ana Gonçalves.
E é uma pergunta de um historiador desesperado. Lendo seu livro... Ele ficcionista. Tô quase. Mas lendo seu livro, num desses momentos de loucura, de dissertação, que eu precisava sair da escrita um pouco, e da escrita acadêmica e um pouco para a literatura, eu lembro que você disse que deixou a documentação que você encontrou na mão de um menininho que desenhava nessa documentação, você deixou com alguém que saberia cuidar dessa documentação. E eu fiquei me perguntando com quem está essa documentação, que eu estou louco para ler. Tem mais... Boa tarde. Primeiro, acho que parabenizar a mesa, muito boa a fala. Minha pergunta vai um pouco no sentido de pensar a questão de apagamento e ocultação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em apagamento da memória negra, acho que foi, de fato, bastante abordado aí, com a negação, o não reconhecimento de territórios negros. Mas a gente tem também, por outro lado, uma ocultação de quem são essas pessoas, quem são esses atores que fazem esse apagamento, né? Então, acho que é importante ressaltar aí o papel do direito, da engenharia e da arquitetura nesse processo de apagamento. E aí, pensando um pouco no título da mesa, né, na discussão que está sendo feita, eu queria ouvi-las um pouco em relação ao papel da branquitude na construção dessa memória coletiva. O que eu quero dizer com isso, né? Imaginando, por exemplo, essa transferência de nome da Estação Liberdade, né, para Japão Liberdade, eu particularmente vi várias associações, várias pessoas negras, os chamados identitários, se opondo, né, fazendo uma discussão. E, por outro lado, eu não vi, por exemplo, nenhuma associação identitária branca fazendo essa discussão. Então, eu queria ouvir um pouco como que a gente constrói, né, como que é esse processo de disputa de narrativa, o papel da identidade negra, né, da branquitude. Só para esclarecer também que o Fábio vai fazer essa abordagem, né, no segundo momento também. E eu tenho uma pergunta. Primeiro eu queria dizer que é uma honra receber a professora Ana Baroni aqui, né? Já acompanho, eu participei do seminário em 2015, Os Negros na Cidade Brasileira, e acho que sou um entusiasta desse tema, né? Da ocupação territorial dos negros na cidade de São Paulo, até por vínculos pessoais, né? E a nossa escritora, a Ana Maria Gonçalves, também, que é uma referência, realmente é uma honra tê-la aqui também. O seu livro é incrível, reforço as palavras da Isadora, acho que deveria ser obrigatório no currículo escolar. Acho que tem uma relação muito forte com Itaparica, né? Eu sou baiano e acho que também isso, né, traz também vínculos afetivos com a obra. A minha pergunta no sentido de, além do apagamento, né, da memória negra, né, do esfumaçamento, né, que é a expressão que a professora Ana Baroni traz, queria que vocês falassem um pouco também do risco de se contar uma história negra a partir de estereótipos. Como que vocês enxergam, né, a difusão de um conhecimento, do pertencimento e da memória dos negros no Brasil a partir de estereótipos raciais? Sobre a questão da maternidade, aí eu já falaria, acho que mais do ponto de vista pessoal meu, que eu acho que é um trabalho maravilhoso, importantíssimo, que eu vejo que está só começando no Brasil. É uma lástima os dados que a gente tem, por exemplo, de parto cesariana nos hospitais privados e partos naturais ou normais nos hospitais públicos, e o tratamento das mulheres negras no momento do parto. Enfim, aí, toda essa discussão, para mim, ela é uma discussão de caráter pessoal, ela não tem nada a ver com a minha pesquisa. Nada a ver também não, né? Mas eu me aproximei dessas questões no momento do meu parto.
Então, eu não posso te responder, assim, te dando dados, informações a respeito disso, mas eu recomendo que você leia o trabalho da professora Maria Helena Machado e dos seus orientandos e das pessoas que estão em volta dela, que ela discute essa questão da maternidade da mulher negra historicamente. Então, acho que você vai ter um referencial de altíssima qualidade e que você vai poder se beneficiar. Sobre apagamento e ocultação e a branquitude. Justamente esse é o ponto que a gente está começando a construir na pesquisa, porque o urbanismo em São Paulo ele é um urbanismo de pessoas brancas, salvo exceções no começo do século XX, onde você tem, por exemplo, a presença de Teodoro Sampaio, que é uma referência importantíssima, é um engenheiro que elaborou o sistema Cantareira. Você tem a presença de alguns engenheiros negros, mas que realmente, no processo de condução do urbanismo especificamente, a gente está tentando, é claro que com algum cuidado para garantir alguma escuta, em um campo que eu não vou dizer predominantemente, nem majoritariamente, eu vou dizer integralmente branco. Então, é um trabalho que a gente está tentando abrir, assim, essa discussão com muito cuidado para garantir justamente que a gente possa ter um espaço para discutir isso. Porque se a gente for pensar os grandes urbanistas em São Paulo e o que a pesquisa tem dito a respeito dos urbanistas, então, que os meus colegas contam, a história oficial que é contada sobre o urbanismo, nunca vai aparecer a questão racial como fundadora, né, do urbanismo paulista. Então, justamente, eu não uso a palavra branquitude, mas é porque, pelo jeito como eu cheguei na questão racial. Mas justamente o que eu quero tentar mostrar no meu trabalho é como se operou a partir de uma linguagem de modernização da cidade, a partir de uma justificativa de regulamentação, de normatização e de implementação do urbanismo como uma ciência e como uma ciência moderna e como uma disciplina técnica, etc., etc. Na verdade, o que se fez foi garantir espaços e redutos de proteção, de salvaguarda de valores, valor imobiliário mesmo, que para o grupo branco, para esse grupo branco que domina a cidade. Então é nisso que a gente está trabalhando. E a tua pergunta eu vou deixar para ela. Tinha mais uma pergunta. Tua pergunta. A história a partir do exterior. Pois é, eu acho que todo o esforço das pessoas que estão fazendo pesquisa no campo das questões raciais, que eu estou tendo contato, é justamente para mostrar, em primeiro lugar, combater os estereótipos e mostrar a importância da identidade negra, a importância da contribuição negra, estou falando do Brasil, né? A contribuição negra na cultura brasileira, e mostrar, como é que eu posso dizer, que mostrar o valor, eu vou colocar assim, o valor, né, do negro, para que o negro possa
se identificar com esse projeto de país, ou seja, subvertendo as questões colocadas pelo racismo. Eu acho que todo esse esforço está sendo feito no sentido de recuperar a documentação que mostra isso, a produção cultural que mostra isso. Então, todo esse esforço é no sentido de combater o estereótipo. Eu não sei exatamente o que você está chamando de contar a história negra a partir de estereótipos, mas eu estou imaginando a mulata, eu estou imaginando, enfim, o negro atlético, que só tem a força a seu favor e não é capaz de pensar. Então, acho que todos esses níveis de estereótipos estão sendo justamente combatidos com a pesquisa que emerge com muita força no momento atual e que está tentando justamente combater isso. Sobre a questão da maternidade, mulher negra, eu acho importantíssimo esse trabalho e principalmente importantíssimo se ele tiver como prioridade as questões específicas das mulheres negras, né? Que eu acho que são quem mais sofrem violência no parto, né? E depois toda a dificuldade no exercício dessa maternidade, né? É algo histórico, né? Essa questão da maternidade e mulher, né? No sentido de que voltando um pouco mais ainda, antes, né, a mulher negra teve que brigar inicialmente para ser reconhecida como mulher, né? Era um corpo, né, um corpo comprado e usado, né, a favor, ou seja, a favor de um sistema capitalista de produção. Então, nada mais era do que mera mercadoria, né? E como mercadoria, né, a gente não tinha aí nem essa divisão do que era sexo, né, em termos de gênero ali dentro, né? Então, há um estudo, eu não estou tentando lembrar o nome dela desde a hora que você fez a pergunta e não consigo, mas talvez ainda lembre, uma historiadora filipina que tem um trabalho bem interessante, que ela narra como o racismo aumentou na sociedade onde a mulher branca foi introduzida. Estou falando de período colonial, por exemplo. Aqui para o Brasil vieram mais homens, né? Ou seja, a gente teve um processo de colonização e de ocupação territorial diferente do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Onde foram mais famílias, né? E a mãe, o pai, os filhos, a família migrava inteira, né? Para o Brasil, inicialmente, primeiro vieram os homens, né? Só os portugueses degredados, né? Era quem vinha para cá. Raramente você tinha uma mulher, né, branca, europeia, vindo para o Brasil. Então, ou seja, enquanto essa mulher branca não foi introduzida na sociedade brasileira, havia uma relação muito mais suave, digamos, porque permeada por todos os problemas de conflito de posse e possessividade, né, ali de dono, tá? Mas era uma relação muito mais tranquila, né, entre o homem branco e a mulher negra ou a mulher indígena, tá? Não estou dizendo que era tranquila no sentido de havia estupro, sim, havia posse, sim, mas era uma coisa que talvez era muito mais em termos de posse do que de racismo. Tá? Agora, quando a mulher branca ela é incluída na equação, começam a trazer as órfãs espanholas, as órfãs portuguesas, né? Começam a aparecer mulheres brancas, né? de outras nacionalidades aqui no Brasil, aí entra o racismo, porque, na verdade, ele entra como um mecanismo, ou seja, já havia, tá? Mas ele aumenta numa tentativa de aumentar a distância entre mulheres brancas e mulheres negras. A mulher branca, ela é tida como aquela mulher frágil, que tinha que ser guardada, cuidada, né? Principalmente em relação ao homem negro, né? Que era a grande ameaça, né? o grande falo de ameaça da família branca, católica, né? Portuguesa ali. Então, ou seja, essa questão da humanidade
da mulher branca, da mulher negra, né? Isso eu acho que é uma questão que vem antes da maternidade, até, né? Ou seja, tem até a famosa frase da Sojourner Truth, né? Que ela fala: eu não sou uma mulher, né? Então, ou seja, primeiro você tem ela teve que clamar para ser uma mulher, né? Porque a diferença de tratamento entre mulher branca e mulher negra nas colônias era uma coisa brutal, né? Mulher branca, ela tinha que ser cuidada, o filhinho dela tinha que ser, ter toda a prioridade, mesmo se a mãe de leite fosse negra, ou seja, era tido como um objeto para ser guardado. E a mulher negra não, era um corpo a se explorar, né? Seja no trabalho, seja sexualmente, né? Então, não cabia discussão de maternidade aí, mesmo porque o que o corpo dela fazia naquela época era reproduzir escravidão, né? Não era reproduzir filhos, era reproduzir escravos, né? O filho, tanto que essa questão do ventre da mulher negra, né, é esse lugar sobre o qual ela nunca teve o direito, né? Se a gente for pensar em termos, porque se, por exemplo, se você tinha mãe escravizada e pai livre, né, o filho nascia escravo. Mãe livre e pai escravizado, o filho nascia livre. Ou seja, era o ventre da mulher que determinava. Ou seja, então ela estava ali para reproduzir escravidão, para reproduzir mão de obra, para reproduzir capital, né? Então, ou seja, o direito à maternidade a mulher negra nunca teve, de verdade, né? E são dificuldades que continuam até hoje em dia, né? A questão de ser mãe sozinha durante muito tempo, ou seja, a desestruturação de certas famílias negras, ou seja, que é algo que também precisa se discutir muito, tá aí. Então, eu acho que e isso é colocado, né, em espelho de produções da sociedade. Se você vê, por exemplo, em novelas, né, dificilmente você tem famílias negras, né? Acho bem interessante, a Elisa Lucinda estava falando que ela agora só aceita papéis em que ela tem cenário. Ela liga: olha, tem cenário? Se ela tiver cenário próprio, ela aceita, porque ela sempre fez papel de mulher avulsa, sem mãe, sem pai, sem filho, né? sem cenário, ou seja, sem casa. Ninguém sabia onde aquela mulher, de onde daquele personagem surgiu, né? Então a questão da família ali é importante, né? Então a gente tem que pensar nessa coisa do processo histórico, né? Antes de ser mãe, ela teve que lutar para ser mulher. Então é uma luta que agora a gente está tendo que comprar junto, né? E comprar junto no sentido de, eu acho que é uma briga que o feminismo branco tem que aceitar, porque esse feminismo que a gente vê aqui, né, no Brasil hoje, em outros países, é um feminismo da academia branca norte-americana, né? Que nunca pensou, né? Ou seja, ou seja, essas mulheres dessa primeira onda feminista, estou falando década de 70, década de 80, né? Essa onda feminista de libertação da mulher para sair para o mercado de trabalho e, a partir disso, poder ter mais controle sobre o próprio corpo e sobre a capacidade reprodutiva dele, né? Foi uma luta que as mulheres brancas conseguiram em cima do trabalho das mulheres negras, né? Mulher branca poderia sair para casa trabalhar e deixava a negra cuidando da casa e dos filhos delas, né? Então tá aí também essa questão da maternidade. Enquanto a sinhazinha tirava a negra da senzala para amamentar o filho, né, a sinhazinha moderna continua fazendo a mesma coisa, né? Ela tira a negra da família dela para que cuide da casa e da família branca, né, enquanto ela está aí, né, posando de feminista, né? Enquanto eu acho que não é feminista quem não pensa primeiro, né, nas condições da mulher que está lá na cadeia de baixo, né? Então, ou seja, é um problema ainda real na sociedade, não é só um problema de Estado, é um problema dentro do feminismo, né? Então tem que haver essa discussão. Sobre o manuscrito, né? É a única coisa que não é verdade do prólogo. Todo prólogo é verdade, menos o manuscrito. Eu fiquei olhando bem pro João Ferreira. Todo mundo pergunta, principalmente os auxiliadores, né? Querem saber onde é que está a coisa. E assim, ali entrou o meu lado ficcionista. Eu achei que dava uma verossimilhança que a ficção, da qual a ficção poderia ter benefício, né? Não, mas obrigado pela honra. Eu saí triste, mas feliz. Tá. A branquitude não fazendo a discussão da coisa da liberdade. É interessante que eu também quase não vi isso, né? Eu vi japoneses fazendo, né? Como grupo étnico privilegiado,
né? Porque o japonês, ele não é tido como branco, não é tipicamente branco, né? É amarelo, mas acontece que enquanto para o negro, né, há um desprivilégio racial, para o asiático há um privilégio. Ele é tido como trabalhador, inteligente, bababá. Eu vi essa discussão dentro da comunidade japonesa, né? E não vi dentro da comunidade branca. É interessante porque aí a gente pensa, né, nessa branquitude, que eu acho que é algo que precisa ser começado a discutir muito mais do que negritude no Brasil hoje em dia, não só no Brasil, mas é algo da qual a gente precisa falar, né, e deve partir de brancos também, né, principalmente, né. Eu gosto muito do trabalho da Lia Schuckman, que fala sobre branquitude. Eu acho que ela lançou um livro novo agora, falando também sobre relações interraciais, que é outro assunto polêmico, né, da palmitagem, toda essa questão aí que a gente vem falando há tempos, né. Então, realmente, eu não vi a branquitude falando, e eu acho que a gente tem que cobrar. Tem um outro livro maravilhoso de uma professora chamada Patricia Rowland, né, que é A Vida Erótica do Racismo. Ela conta um caso que é bem interessante no início desse livro, que ela fala sobre a morte ela estava conversando com a filha adolescente de uma amiga sobre a morte do Tupac Shakur, né, aquele rapper, né, e a menina contando para ela da influência das músicas do Tupac na geração dela, né, e tudo. E nisso bate uma senhora branca, elas estão paradas no estacionamento de um supermercado, porque está tocando a música, elas querem ouvir a música antes de descer para fazer compra. Enquanto elas estão ali paradas, bate uma senhora branca no vidro dela, as duas são negras, tá? E fala: olha, será que você podia tirar o carro daqui para eu guardar minhas compras? Ela olha para o outro lado do carro da mulher, uma vaga aberta enorme, ou seja, a mulher queria só incomodá-la, né, para que ela tirasse o carro dali para ela poder guardar as compras. Ela falou: não, eu vou ficar aqui dentro do carro, eu não abro a porta para não atrapalhar a circulação da senhora enquanto a senhora colocar o carro, mas eu não vou tirar o carro daqui. Tem uma vaga de lá, coloque as suas compras pela porta de lá, né? A mulher fez isso, ela esperou, acabou a música, as duas saíram do carro, e quando ela está saindo do carro, a senhora está passando por ela, né? E a senhora vira para ela e fala: e pensar que eu marchei por vocês. Ou seja, as lutas dos direitos civis, né, norte-americana, década de 60, 70, aí ela virou e falou, virou para a mulher e falou: se você não entendeu até agora que você marchou por você e não por mim, não sou eu que vou te fazer mudar de ideia, né? Então, é isso, gente, né? A branquitude acha que que estamos fazendo favores ao nos aceitarem, né, ao reconhecerem a humanidade que nós temos com o igual dela. Não é favor nenhum. Lutar contra racismo não é favor para negro, é favor para si próprio, é para você se tornar um ser humano melhor, né, modificando esse mundo, tornando esse mundo melhor, né? Então, eu acho que um dos focos da discussão da questão racial no Brasil deve ser o foco da questão da branquitude. Temos que falar sobre isso, né? Afinal de contas, foi a partir da criação de uma raça branca, né, que determinaram quem seria negro ou não. Primeiro foram os brancos que falaram: nós seremos os brancos, os dominantes, sobre o qual não se discute cidadão modelo, padrão, né, default, né? E a partir disso nós vamos determinar os grupos que nós achamos que são inferiores a nós e que nós iremos dominar, né? Então, ou seja, a raça preta só existe em relação a branco, né? Então, ou seja, o conceito de raiz, né, do que a gente entende por racismo ou por questão racial no Brasil, né, não é o negro, é o branco. Então é ele que a gente tem que discutir, né? Qual é o trauma, né? Qual é a perversidade, né? Qual é o comodismo, né, que faz com que ele continue tirando o foco dele e jogue o foco na gente. É uma discussão que eu acho que é urgente de se ter na sociedade brasileira, né? Vamos, sim, o máximo possível falar de branquitude, jogar o foco neles, né? Ou seja, é melhor e que eles entendam que isso não é algo que estão fazendo de favor para nós, estão fazendo de favor a si mesmos, né? Então, acho que era... E risco da questão dos estereótipos, né? Eu acho que... talvez na história, dentro da história, a gente talvez hoje já tenha meio que superado isso, né? Mas no entretenimento não.
Né? Tá aí o último comercial da Perdigão para provar, né? Não sei se tem acompanhado, que ele bota a família negra desestruturada, bababá, e bota a família branca toda estruturada, com o homem branco fazendo a caridade de doar um Chester para aquela família negra, né? Então, ou seja, esses estereótipos, eles estão aí talvez mais no dia a dia, né, do que na questão eu acho que de estudo mesmo, né, de histórico. Já está se tomando esse cuidado. Eu não sei quando se quer realmente ser racista, né, é que você vai começar a trabalhar isso, mas eu acho que já está se começando a ter um certo cuidado, e o problema continua aí no entretenimento, nas mídias, no social. Bom, eu queria agradecer novamente a presença da nossa escritora, Ana Maria Gonçalves, da professora Ana Baroni, nessa tarde enriquecedora, né? Foi uma honra e um prazer enorme tê-las aqui nessa tarde, discutindo, né, memória, identidade e pertencimento. Em nome da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a gente quer deixar registrado também a nossa gratidão e nossa admiração pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, e convidar a todos também a adquirirem o livro da professora Ana Baroni, né, o livro Os Negros na Cidade Brasileira, foi lançado em 2018, que provavelmente é um livro de artigos, salvo engano, professora. É o livro do seminário, com artigos de vários pensadores, para a gente continuar fomentando essa discussão. E a Ana vai lançar o próximo livro, já quer falar, quer deixar o convite. Tem datas, previsões, a gente pode fazer um spoiler. Sem previsão ainda. A primeira versão dele está pronta, mas eu sou tarada por reescrever. Eu amo o processo, então vamos ver. Mas eu acho que ano que vem sai, chama Quem é Josenildo, né? Conta a história de um menino vivendo em São Paulo em 2064, depois que São Paulo foi separada do Brasil, né? Parou de sustentar esse monte de vagabundo, né? Separou e o Josenildo é um garoto de 13 anos, que é o único menino negro da classe dele no Sion, né? E um dia ele desaparece e deixa um bilhete que tanto pode ser interpretado como se ele tivesse sido sequestrado, se ele tivesse fugido ou se ele tivesse suicidado. Então são 3 linhas de investigação aí, e toda uma trama, né? É completamente diferente do Efeito de Cor. Eu estou indo do histórico para o ficção científica policial. Estou adorando. Deixar o convite para todos, né, adquirirem a obra quando lançada. A gente vai fazer um breve intervalo agora de 10 minutos, a gente tem um coffee break, a gente precisa ser bem pontual para voltar. Na volta a gente vai ter a apresentação das pesquisas do Fábio Dantas Rocha e da Amanda de Lima Moraes. Então a gente convida vocês a ficarem no seminário, continuarem, fazerem um lanche rapidamente e retornarem daqui a 10 minutos, tá bom?